Você já ouviu falar em avaliações psicossociais do trabalho? Estas são práticas de profissionais de psicologia que procuram investigar e avaliar condições do trabalho e do trabalhador em situações de risco, ou seja, trabalhos que têm algum tipo de risco para a saúde física e psíquica do trabalhador. E o Conselho Federal de Psicologia regulamentou essas práticas de avaliação agora no ano de 2022, com a Resolução 002 de 2022. Além disso, essas práticas são exigidas, são regulamentadas e cobradas pelo Ministério do Trabalho e Previdência para as empresas e indústrias que têm esse tipo de trabalho, através das normas regulamentadoras, também conhecidas como NR. Mas como são essas práticas de avaliação? O que é que o Conselho Federal regulamentou através da resolução? Este vai ser o tema do nosso programa de hoje. Um ponto importante: essas práticas de avaliação psicológica são demandas crescentes do exercício aí de psicólogas e psicólogos e uma excelente forma de você, psicóloga, psicólogo, diversificar os teus serviços aí no consultório psicológico, tendo mais clientes, prestando mais serviços e tendo com certeza um retorno melhor que você espera aí dos teus trabalhos como profissional de psicologia. Por isso, se gostou do tema, já deixa aí a tua curtida, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrita ou inscrito e lembre-se, toda semana a gente tem programas aqui com muitas dicas e orientações. Logo após a vinheta, nós vamos conhecer a Resolução 02 do Conselho Federal de 2022 e regulamenta a prática das avaliações psicossociais no trabalho. Até daqui a pouquinho. As avaliações psicossociais no trabalho são práticas de avaliação de saúde do trabalhador. E como dito, recentemente o Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução 02 de 2022, que disciplina, que regulamenta esse fazer de profissionais de psicologia. Vamos agora conhecer o que é que a resolução do Conselho regulamenta, disciplina e aborda sobre esse fazer de psicólogas e de psicólogos. Resolução 2 do Conselho Federal, publicada em 21 de janeiro de 2022. Já a resolução, como nós podemos ver aqui, ela regulamenta normas e procedimentos para a avaliação psicossocial no contexto da saúde e segurança do trabalhador, em atendimento às normas regulamentadoras emitidas pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia ou órgão correlato. Nós já podemos ver na parte inicial da resolução que essa resolução visa regulamentar as normas e os procedimentos para essa avaliação, e que ela envolve o contexto psicossocial da saúde e também da segurança do trabalhador. No artigo 1º da resolução, nós podemos ver que ela disciplina que o trabalho da psicóloga e do psicólogo na realização da avaliação psicossocial, em atendimento às normas emitidas pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, o órgão correlato, visa o quê? Promover a segurança e a saúde de trabalhadores e das pessoas envolvidas no processo das atividades laborativas. Aqui nós já podemos entender que essas avaliações psicossociais não se resumem apenas a avaliar o trabalhador. Deve-se e é recomendado que avalie também o contexto do trabalho, as condições do trabalho, pois qualquer situação fora dos padrões trazem risco para o trabalhador e para as pessoas envolvidas na situação, como, por exemplo, um cliente. Podemos ver ainda no parágrafo 1º que a resolução diz que a avaliação psicossocial conduzida pela psicóloga ou pelo psicólogo em atendimento às normas, do Ministério do Trabalho é definido como um processo de investigação e análise de quê? De características psicológicas. Olha que interessante, não é só do trabalhador, é do trabalho, do ambiente organizacional que influenciam ou interferem negativamente na saúde psicológica, na integridade do trabalhador e na sua capacidade de realização para a atividade laboral. Aqui reforçando o que nós acabamos de destacar, as intervenções psicossociais no contexto do trabalho, elas visam avaliar tanto as características e as condições de aptidão e inaptidão do trabalhador,
para, por exemplo, trabalho em altura, ambientes confinados, trabalho em situações ligadas à energia, eletricidade, produtos químicos e combustíveis, mas ela também visa e deve visar essas avaliações, essa análise, essas intervenções psicológicas em relação ao contexto, às condições do próprio trabalho. No parágrafo 2, nós podemos ver que, novamente, a resolução dá destaque que a avaliação será realizada em exames admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de funções e demissionais em consonância com a norma do Conselho Federal de Psicologia e as demais normas técnicas nacionais e internacionais que abordam o assunto. Então, as avaliações psicossociais no trabalho, o primeiro Ministério do Trabalho, né, atual Secretaria do Trabalho, Energia e Emprego, ela define que as avaliações de saúde do trabalhador em atividades de risco acontecerão periodicamente. É bem destaque, ou é bem verdade, que boa parte das NRs não define essa periodicidade. Inclusive, às vezes, falta fiscalização para determinar e fazer com que as empresas cumpram essa periodicidade. Mas as indústrias, as empresas que se enquadram nessas atividades de risco precisam periodicamente avaliar a saúde do seu trabalhador, física e mental. E aqui a resolução ainda destaca que não é só periodicamente, nos admissionais, os retornos ao trabalho, o trabalhador se afasta para alguma atividade ou motivo de licença, no retorno ele deve passar por essa avaliação psicossocial e até mesmo em casos de promoção e de demissão também. Artigo 2. O processo de avaliação psicossocial em atendimento às normas regulamentadoras deve considerar a investigação dos seguintes aspectos. Aqui a resolução procura, de uma forma genérica, apresentar características ou pelo menos direcionadores que você, psicóloga e psicólogo, devem investigar, né, no processo de avaliação psicossocial. Vamos conferir o que a resolução traz. Inciso 1. As características pessoais, psicológicas, ocupacionais e sociais do trabalhador. Então, não basta apenas você aplicar testes psicológicos, avaliar os indicadores individuais do trabalhador e chamar isso de uma avaliação psicossocial no trabalho. A gente precisa investigar, sim, as características pessoais, as características psicológicas, que aqui entra o estado emocional, as condições cognitivas, também entra os traços de personalidade, as características ocupacionais em relação ao trabalho que ele faz, o histórico do trabalho, o preparo para aquele trabalho, e as características sociais, que aqui entra o contexto familiar, entra um contexto de convívio social, atividade de lazer, entre várias outras situações relacionadas ao próprio trabalhador. Inciso 2. Também deve-se avaliar, olha o foco agora, as características da atividade de trabalho. Então, eu preciso investigar o trabalho que aquele trabalhador faz, preciso conhecer. Mas não só o trabalho, o ambiente ao qual ele está relacionando esse trabalho e as condições que são necessárias. Inclusive atividades remotas, que devem ter como referência documentos nacionais e internacionais. E o inciso 3, outro ponto importantíssimo, quem atua com organizações, com avaliação de saúde do trabalhador sabe que boa parte do adoecimento no trabalho diz respeito às relações de gestão, de liderança, de comando. Então, por isso, nós precisamos avaliar as características de gestão do trabalho, dos controles preventivos de saúde e segurança do trabalhador, adotado pelaquela empresa, por aquela indústria, ao qual o trabalhador está submetido. Olha que visão diferenciada, né? A resolução traz. De uma forma genérica, mas muito interessante. Não basta psicólogo, você aplicar testes e avaliar o trabalhador. Você precisa avaliar o trabalhador, o contexto social que ele está inserido, seu histórico ocupacional e o contexto atual ocupacional. Você precisa avaliar o trabalho, as condições de trabalho e você precisa avaliar estilos de gestão, de comando, questão de controle, de pressão, do próprio ambiente, o que nós chamamos aí na prática organizacional do clima organizacional também da empresa. Parágrafo 3º. A avaliação psicossocial em atendimento às normas emitidas pelo a Secretaria do Trabalho e Economia, deverá ser realizada em ambiente privativo, adequado a termos acústicos, climatização, iluminação, ventilação livre de interferências que possam prejudicar o processo. Ela deverá ser individual, incluir formas direta ou indiretamente coletadas sobre o trabalho, ambiente e gestão. Aqui os colegas têm muitas dúvidas. Primeiro ponto, ambiente privativo quer dizer que você não vai fazer avaliações em locais públicos, em ambientes públicos.
ambiente reservado. E pode ser feito tanto no contexto dentro da empresa, numa sala adequada, quanto no teu consultório. Sobre a questão da avaliação ser individual, e a norma não está determinando que você só pode aplicar testes de forma individual. Está dizendo que a avaliação do trabalhador é individual. Você está avaliando aquele trabalhador. Mas é possível sim você ter momentos de aplicação de testes coletivos, sem problema nenhum. Mas no final, a avaliação tem que ser do indivíduo que faz parte daquele grupo que você aplicou os testes. Então, a aplicação de testes pode ser coletiva, os testes que podem ser aplicados coletivamente, lógico, mas a avaliação é sempre do trabalhador, é do indivíduo, tá? Para artigo 4, deverão ser observados em todas as etapas os aspectos que podem influenciar o processo da avaliação psicossocial. Atendimento às normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho. E aí vem, como? Que aspectos nós devemos avaliar no processo de avaliação psicossocial? Processos de ciclo de sono e vigília, alterações do sono, da vigília, que a gente fala muito na prática da avaliação de sintomas vegetativos e condições vegetativas. O uso de medicação pelo trabalhador, qual é o impacto do uso dessa medicação, que disfunções essa medicação pode trazer, que limitações podem trazer, efeitos colaterais. O uso do álcool, tabaco e outras substâncias psicoativas e as interferências externas ao trabalho da avaliação realizada pela psicóloga e pelo psicólogo. O artigo 5º fala que as avaliações elas devem considerar e atender as pessoas com deficiências, verificando e considerando as funcionalidades e as potencialidades dessas pessoas e também as barreiras que podem surgir nos ambientes, tá? O artigo 6 ele só traz um direcionador, mas não é nenhuma novidade para quem já trabalha com avaliação. E na avaliação, cabe ao psicólogo e à psicóloga decidir quais os aspectos individuais e coletivos devem ser avaliados, e a escolha dos instrumentos também é uma responsabilidade do psicólogo, mas sempre considerando as normas do conselho. Então aqui cita a resolução de avaliação psicológica, a 009 de 2018, a resolução de elaboração de documentos, a 06 de 2019, e nosso código de ética, que é a resolução 10 de 2005, tá? Artigo 7, novamente, a resolução reforça que a psicóloga ou o psicólogo vai basear ou balizar suas avaliações de acordo com métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos. Também nenhuma novidade, inclusive aí reforça que essa fundamentação, essa exigência está na resolução de avaliação psicológica, a 09 de 2018. Determina que essas avaliações psicossociais, elas devem ser conclusivas, esse é um ponto importante, do modo a subsidiar as decisões relacionadas ao contexto do trabalho, assim contribuindo com prevenção, controle de acidentes e doenças ocupacionais. Então, um dos pontos aqui é que a psicóloga ou psicólogo, em se tratando da avaliação do trabalhador, deve ser conclusivo o julgamento da avaliação se ele está apto ou não para exercer aquela atividade de risco. É um exemplo. Artigo 9º fala que o documento psicológico, o resultado da avaliação psicológica, deve atender às normas emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e ela deve atender às normas do Conselho, que é a Resolução 06 de 2019. E é lembrar que a documentação que será emitida, a resolução ainda deixa claro aqui, é um laudo psicológico, pois estamos falando de avaliação. Aqui os próximos parágrafos fazem um reforço a essa entrega do documento, a entrevista devolutiva, e que a não observância, artigo 10, da presente norma constitui falta ético-disciplinar, passiva aí das penalidades, conforme o nosso Código de Ética Profissional. Bem, acabamos de fazer uma leitura geral da resolução. E para fazer um destaque dos principais pontos primeiro, com essa resolução, o Conselho reafirma e reconhece essa nossa aptidão profissional de fazer as avaliações psicossociais para o contexto do trabalho. Segundo ponto que eu quero destacar é que essas avaliações elas devem acontecer de forma periódica, nos admissionais, nos retornos ao trabalho, nas promoções para atividades que tenham um maior risco, situações de risco, e até mesmo nos casos demissionais. O ponto que eu quero destacar é que a resolução, em nenhum momento, ela traz construtos ou indicadores ou um extrato psicológico do que deve ser avaliado. Inclusive, ela deixa claro que a psicóloga e o psicólogo, de acordo com o trabalho, com o contexto, com as condições de trabalho, vai avaliar quais são os principais indicadores importantes para aquela prática ser realizada de forma segura e preventiva. Por fim,
Destacando que a resolução informa que essas avaliações têm um cunho individual, mas isso não quer dizer que eu não posso aplicar testes coletivo, né? Mas eu vou fazer uma avaliação do indivíduo e essas avaliações devem ter caráter conclusivo, dizer se ele está apto ou não para aquela atividade. Mas é qualquer psicólogo e psicóloga que pode fazer essas avaliações? A priori, sim, porque a resolução não traz nenhum direcionador. O psicólogo tem alguma formação específica, mas nós sabemos que o nosso código de ética exige que, para qualquer atuação profissional de psicólogas e de psicólogos, ele deve estar capacitado para aquela prática. Então, você, psicólogo e psicólogo, que tem interesse em realizar essas avaliações, demanda aí, como eu já disse, crescente do nosso exercício profissional, você precisa estar capacitado para essas avaliações psicológicas que têm um caráter bem específico. E é por isso que eu quero te fazer um convite agora no final do nosso programa, do nosso vídeo, é que você conheça a nossa capacitação online para avaliações psicossociais no contexto do trabalho. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Entre, conheça a nossa capacitação, veja todo o conteúdo programático que nós vamos fazer, inclusive já balizada aí, atualizado com essa resolução do Conselho Federal, para que você, psicóloga e psicólogo, esteja preparado e preparado para essas práticas de avaliação profissional. Espero que você tenha gostado das nossas dicas e orientações desse programa, da resolução do Conselho Federal e as avaliações psicossociais no trabalho. Se gostou, deixa a tua curtida, deixa os teus comentários. Se ainda não é inscrito ou inscrito, inscreva-se no nosso canal. Lembre-se, toda semana que tem muitos vídeos, dicas e orientações para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau.